E aí, galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pablo Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante dentro da matemática básica, que são os produtos notáveis. Entender esse assunto é de fundamental importância para você conseguir resolver equações de primeiro, de segundo grau, para você conseguir se dar bem dentro da matemática como um todo, já que os produtos notáveis justamente têm esse nome por ser algo muito comum. Então, pra, de uma vez por todas, você perder suas dúvidas e não ter mais dificuldade com esse assunto, vem comigo. Mas antes, a gente precisa fazer um combinado. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos, porque sem eles vai ficar difícil da gente conseguir compreender. Porque lembra que a matemática é uma linguagem, e dentro da sua linguagem, nós possuímos ali os nomes dos termos. Então, entender o nome dos termos é importante para que no futuro você não fique se confundindo, fechou? Então, a gente vai começar falando de fatores e produtos. A gente vai ter a multiplicação aqui, por exemplo, de 2 vezes o 3. Isso daqui, a gente sabe que é 2 mais 2 mais 2, que nada mais é do que igual a 6. Até aí nenhuma novidade. A questão é que esse 2, esse 3 e esse 6, eles recebem nomes especiais. O 2 e o 3 vão receber nomes especiais, que nós vamos chamar aqui de fatores. E o 6, que também vai receber um nome especial, nós vamos chamar de produto. Ou seja, fatores são os números que, multiplicando, resulta em um produto. Tranquilo? Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é como fazer a distributiva. Nesse caso aqui, a gente vai ter 3 letras representando números, que pode ser qualquer números. Então, a gente vai ter aqui A, que multiplica B mais C. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Lembra do chuveirinho? O que era o chuveirinho? Era quando a gente pegava a primeira letra e multiplicava por todas as letras de dentro do parênteses, certo? A questão é que esse chuveirinho, a gente fala isso, mas na realidade o que a gente tem? O A multiplicando o B e o A multiplicando o C. Então, vai ficar A vezes B, que seria AB. O sinalzinho aqui de dentro é mais. A vezes C, que seria AC. Vamos pegar um exemplo numérico para isso daqui ficar mais fácil. Então, a gente vai ter aqui o 2, que vai estar multiplicando o 4 mais o 5. Primeiro, vamos resolver aqui dentro do parênteses e depois vamos multiplicar pelo 2 para ver o que dá. Então, o 2 eu repito, 2 vezes. Agora, 4 mais 5 dá 9, né? Então, vai ficar 2 vezes 9. E 2 vezes 9 é igual a 18. Tá bom. Agora, vamos ver se a gente fazendo o chuveirinho dá o mesmo resultado. Então, um outro jeito de reescrever isso daqui, né? Então, assim, ou... Bom, 2 vezes 4, fazendo o primeiro chuveirinho aqui, vai ficar 2 vezes 4. Sinal aqui no meio, mais, e 2 vezes 5, certo? 2 vezes 5. Bom, 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 5 é 10. E 8 mais 10 vai ser exatamente igual a 18, que é o resultado de cima. Isso daqui não é uma demonstração de fato, mas é um exemplo de que a propriedade do chuveirinho, de fato, ela é válida e nós conseguimos multiplicar o termo de fora pelos termos de dentro, correto? Agora, olha só que interessante a questão do fator comum. Se a gente tiver aqui, por exemplo, um 7 vezes 5 mais 7 vezes 4, e eu te perguntar, qual que é o fator comum dos dois termos, qual você me responderia que é? É o 7, certo? Porque o que é fator comum? Fator comum é um fator, que pode ser uma letra, pode ser um número, que é comum a duas ou mais coisas, né? Então, como nós temos dois termos aqui, o fator comum a esses dois termos vai ser quem? O 7. Então, quando eu tenho 7, que é o fator comum, eu posso reescrever isso daqui de uma outra forma. Então, isso daqui vai ser igual a... Eu coloco 7, repito 7, abro um parênteses e aqui eu coloco o 5. Quem que eu multiplico? O 7, que dá 7 vezes 5. Bom, é o 5, né? Legal. Mas, quem que eu multiplico? O 7, que dá 7 vezes 4.
É o 4, o próprio 4. Então, a gente consegue aplicar o chuveirinho aqui novamente e encontrar que isso daqui vai ser igual a 7 vezes 5, que é 35, e 7 vezes 4, que vai ser 28. E aqui a gente teria que esse resultado seria 63. A questão importante aqui, na verdade, é a gente conseguir identificar qual que é o fator comum entre dois ou mais elementos. E para a gente fazer uma generalização rapidinho, se a gente tem um A vezes B mais A vezes C, qual que é o termo comum aqui? Qual que é o fator comum? É o próprio A, né? Que aparece nos dois casos. Então eu poderia reescrever isso daqui como A é igual a B mais C. Fechou? Tá, agora dá uma olhadinha aqui nesse caso de agrupamento aqui interessante. Então vamos supor que a gente está resolvendo algum tipo de conta, algum tipo de operação, e aí a gente chega numa coisa desse tipo. AX mais BY mais AY mais BX. Calma, calma, presta atenção aqui, não se desespere ao ver esse monte de letras, porque isso é uma forma somente da gente representar aqui o nosso agrupamento, a nossa técnica. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai rearranjar esses termos aqui. O que significa rearranjar? A gente vai modificar eles de lugar. Como eu tenho um A nesse termo e um A nesse outro termo, então eu vou deixar os As um perto do outro. Então, eu posso reescrever isso daqui como AX mais AY. E aí eu repito outro, mais. Eu poderia colocar tanto mais BY mais BX ou mais BX mais BY, dá na mesma, né? Vou colocar aqui mais BX mais BY. Não mudei nada na equação em si, eu só mudei os termos de posição. A gente não alterou a nossa equação não, né? O nosso probleminha aqui de fato, a nossa expressão. Agora, o que eu vou dar uma olhada aqui? Tá vendo que eu tenho A nesses dois termos e eu tenho B nesses dois termos? Ou seja, em relação a esses dois termos daqui, o A é o nosso fator comum. E em relação aos últimos dois termos, o B é o nosso fator comum. Então a gente viu que a gente pode reescrever isso daqui de uma outra forma. Então eu vou falar que o A é igual. Aí quem que eu multiplico por A que dá AX? É o próprio X, né? Porque A vezes X é AX. Mas quem que eu multiplico por A que me dá AY? É o Y, certo? Porque A vezes Y é AY. Fecha o parênteses. Mas, mesmo processo. O B é o fator comum, então eu vou colocar o B em evidência. Eu vou colocar ele para fora do parênteses. E vou pensar quem que eu multiplico o B que dá BX. Que no caso vai ser o próprio X. E por fim, vou pensar quem que multiplica o B que me dá BY, que vai ser o próprio Y. Dessa maneira, a gente colocou tanto o A quanto o B em evidência. Só que olha só agora que interessante. Tá vendo que nos dois termos eu possuo agora x mais y? Ou seja, o x mais y vai ser um novo fator comum entre esses dois termos. Então a gente pode colocar o x mais y em evidência. Então vai ficar x mais y. Agora o que eu tenho que pensar? Quem que eu multiplico x mais y que me dá x mais y vezes o a? É o próprio a, galera, certo? Porque x mais y vezes a é igual a x mais y. Percebe que esta parte aqui, ó, é igual a esta, certo? E agora o que eu vou pensar? Quem que eu multiplico x mais y que me dá bx mais y? É o próprio b. Ou seja, dessa forma, a gente saiu de uma coisa dessa daqui, uma expressão bastante longa, com 4 termos, para uma expressão essa daqui, muito mais curta e mais fácil de trabalhar. Agora, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios relacionando os temas que nós trabalhamos na aula para ver se realmente aprendemos esse conteúdo que é de fundamental importância para os produtos notáveis que virão. Então, nós vamos aqui trabalhar com os dois métodos, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com o método primeiro 1, que vai ser o seguinte. No método 1, a gente vai tentar resolver dentro do parênteses quando for possível e vamos realizar a operação com o número que está de fora depois. Como assim? Tá vendo que aqui eu tenho dois números inteiros, certo?
E tem o valor desses números, que é 9 e 2. Eu sei quanto que eles valem. Então, pelo método 1, o que a gente vai fazer? Vamos repetir o termo de fora, que é 3, que está multiplicando. E vamos resolver o cara de dentro. 9 mais 2 é igual a 11. Certo? E 3 vezes 11, a gente sabe que é igual a 33. Muito simples, né, galera? Beleza. Pelo método 2, a gente vai utilizar o conceito de termo comum. Como assim? Se o 2 está fora do parêntese, certo? E dentro do parênteses a gente tem esses outros dois números, significa que o 3 ele é o fator comum desses dois caras. Então, se a gente aplicar o chuveirinho no 9 e depois no 2, a gente vai conseguir abrir essa expressão, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos multiplicar o 3 por 9, então vai ficar 3 vezes 9. E vamos realizar o chuveirinho novamente. 3 vezes 2. Perceba que o 3 ele é o fator comum desses dois termos, o que justamente o exercício tinha nos dado. 3 vezes 9, a gente sabe que é 27. Mais 3 vezes 2, a gente sabe que é 6. E 27 mais 6 é 33. E que bom que deu o mesmo resultado, certo, galera? E tem que dar o mesmo resultado. Por quê? São métodos diferentes, mas são métodos equivalentes. Tanto você resolver por um ou por outro, no final tem que dar o mesmo resultado. Agora presta atenção na letra B. A gente tem o 7 que multiplica x menos 7. Se a gente tentar resolver pelo método 1, que é resolver primeiro o que está dentro do parênteses, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não sabe quem que é o x. Porque no caso da letra A gente tinha dois números conhecidos. A gente conhecia tanto o valor do 9 quanto do 2. Já na letra B, a gente conhece somente o valor de um dos termos. Tem um termo aqui que ele é desconhecido. Como um desses termos é desconhecido, né, um termo dentro do parênteses, a gente não vai conseguir utilizar o método 1. Então a gente vai ter que pular para o método 2. Então, resolvendo aqui direto pelo método 2, o que a gente pode ver? Que se o 7 está fora, ele é o fator comum. Então eu posso aplicar o chuveirinho aqui tanto no x quanto no menos 7. Então a gente vai ter que 7 vezes x vai nos dar 7x, que 7 vezes menos 7 é 7 vezes menos 7. Certo? É claro que a gente pode resolver essa expressãozinha aqui e encontrar 7x, porque não tem o que fazer, menos 7 vezes 7 é 49. Mas o que é legal de perceber aqui é que quando a gente aplicou o chuveirinho e expandimos essa expressão, o 7 ele surgiu nos dois termos. De fato, o 7 sendo o fator comum dos dois. Nesse caso, a gente não vai chegar em um número inteiro porque não temos o valor do x, né? Caso a questão dê o valor do x, considere x valendo 2, 3, a gente substituiria aqui o valor do x e conseguiríamos resolver. Mas e se você tiver um valor desconhecido tanto fora quanto dentro do parênteses? É o que a gente tem na letra C. Então a letra C a gente tem que x ele multiplica a menos 3. Então, como a gente falou, não conseguimos aplicar o método 1 quando temos um valor desconhecido dentro do nosso parênteses. Então, a gente vai direto para o método 2 e vamos tentar calcular. Então, a gente vai aplicar o chuveirinho aqui, então vai ficar 1x vezes a e 1x vezes menos 3. Então, vai ficar 1x vezes o a e o x vezes menos 3, que a gente pode colocar como menos 3x. Perceba de novo que o x ele é o fator comum desses dois caras. E de novo, nesse caso, não tem como resolver. Por quê? Porque a gente não tem o valor do a e nem o valor do x. Caso o exercício dê o valor de ambos, a gente conseguiria resolver a questão e chegar em um valor. Mas no caso, se a questão estiver pedindo simplesmente para expandir, então essa daqui já seria a resposta. Agora, vamos complicar um pouquinho as coisas e vamos dar uma olhada nesse exemplo D. Porque aqui a gente tem 4 termos e somente encontrar o fator comum não vai ser o suficiente. Vamos precisar aí aplicar a técnica do agrupamento.
Então, primeiro, vamos começar percebendo que a gente tem o 5 nesse cara e o 5 nesse cara. A gente tem o 9 nesse termo e o 9 nesse termo. Ou seja, nós já temos aí termos em comum, né? Fatores em comum. Então, como eu tenho 5 tanto no 5A e o 5 no 5B, a gente vai colocar o 5 em evidência. Agora, o que eu tenho que pensar? Quem que eu multiplico 5 que me dá 5A? Nesse caso, é o próprio A. E quem que eu multiplico 5 que me dá 5B? É o próprio B. Fecho parênteses, mais. Como eu tenho 9 nos dois termos aqui, eu vou colocar o 9 em evidência. Quem que eu multiplico o 9 que dá 9A? É o próprio A. E quem que eu multiplico o 9 que dá 9B? É o próprio B. Agora, olha só que interessante. A gente conseguiu colocar tanto o 5 quanto o 9 em evidência porque eles eram os fatores comuns. Agora, a gente não tem um A mais B aqui e um A mais B aqui também? Ou seja, temos novos fatores comuns. Então, a gente pode colocar o A mais B em evidência. Então, A mais o B, que vai ser igual a quem? Quem que a gente tem que pensar agora? Quem que a gente multiplica o A mais B, que me dá 5A mais B? Nesse caso, é o próprio 5. E de novo, quem que eu multiplico? O A mais B, que me dá 9A mais B. É o próprio 9. Só que olha só, A mais B não tem como a gente resolver de fato, porque a gente não sabe o valor de A mais B. Entretanto, a gente sabe que o 5 vale 5 e que o 9 vale 9. Ou seja, o A mais B nós repetimos, porque não sabemos o valor. E a gente calcula aqui quanto que é 5 mais 9. Que nesse caso vai ser igual a 14. Então, a nossa expressãozinha ficou A mais B vezes 14. Que poderíamos deixar assim, ou se a gente aplicasse o chuveirinho, a gente encontraria aqui 14 vezes A vai nos dar o 14A. E 14 vezes B vai nos dar o 14B. As duas respostas são válidas, certo? E são equivalentes. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre os conceitos introdutórios e fundamentais para a gente conseguir falar sobre os produtos notáveis com clareza, sem confusão no termo, sem ficar a gente sem conseguir entender o que é fator comum, o que é agrupamento, como é que eu faço de fato o chuveirinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Se inscrevam no canal, deixem um like aí, porque nos próximos vídeos eu vou continuar aqui essa série de produtos notáveis. E o próximo vídeo a gente vai falar do quadrado da soma e o trinômio quadrado perfeito. Então, um assunto bem importante aí, bem legal da gente trabalhar, fechou? É isso aí. Muito obrigado e bons estudos!